Amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos uma meditação no final do dia que se encontra no Evangelho que escreveu São João, no capítulo de número 10, do versículo 14 ao 16, que nos diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Eu já pude ter essa experiência de criar ovelhas. Eu criei 18 ovelhas já. E foi uma experiência gratificante, eu digo para vocês. Tem ovelhas que, quando dão à luz, elas prontamente rejeitam o cordeirinho. Elas afastam com coice, com cabeçada e não quer aceitar o cordeirinho. E aquele cordeirinho a gente chama de cordeiro rejeitado ou abandonado. E nesse caso o pastor ele tem que intervir prontamente, porque se ele não intervir, aquele cordeirinho morrerá, não só de fome, mas de espírito quebrantado. Como isso, ele vai ficando triste, se isola no canto e morre. Então o pastor tem que intervir, ele vai lá, pega aquele cordeirinho, leva para a sua casa, e ali pessoalmente ele faz uma mamadeira e todos os dias alimenta aquele cordeirinho, aquece aquele cordeirinho, e uma vez no dia ele tem que pegar aquele cordeirinho nos braços, colocar no peito, alisar o cordeirinho e falar com ele. E cria uma relação entre pastor e ovelha. E quando aquele cordeirinho já está forte, já cresceu um pouco, que já consegue sobreviver, ele coloca de volta no rebanho. Então, quando o pastor chega no pasto, que ele vai ao pasto de manhã, na beira do campo, que ele se aproxima e chama as ovelhas, os primeiros a correrem são aqueles cordeirinhos que um dia foram rejeitados. Os primeiros a ouvirem a voz do pastor e correr em direção ao pastor são aqueles cordeirinhos rejeitados. Mas quer dizer que Jesus, irmão Mário, ele ama mais os cordeirinhos rejeitados do que os outros do rebanho? Não, de jeito algum. Mas é quando, num dado momento, um dia nós fomos rejeitados, estávamos rejeitados, quebrantados, desprezados. Jesus, ele nos tomou no braço, nos levou junto dele, para a sua casa, nos alimentou, nos aqueceu, nos confortou, nos consolou, nos deu a sua atenção, e por isso jamais sairemos de perto dele. Porque aprendemos a ouvir a voz do nosso pastor. Haja o que houver, aonde você estiver, fazendo o que você fizer, vivendo da maneira dissoluta que você está vivendo ou não, vivendo amargurado, angustiada, procurando algo para se distrair, ou vivendo fora daquele rebanho, fora dos propósitos divinos, o Senhor, você sempre ouvirá a voz do seu Senhor. Porque um dia você já foi cuidado por ele, alimentado por ele. Por isso que Jesus disse: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Que neste final de noite você possa ter um encontro pessoal com esse pastor, esse sumo sacerdote nosso sumo pastor, aquele que um dia nos cuidou, nos levou nos seus braços, nos alimentou, nos aqueceu e deu a sua vida por nós. Fica com Deus, um final de noite agradável na presença dele, e amanhã, um dia de ricas bênçãos.